E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, sem barba, né, mano? Pô, não aguentava mais essa barba. Olha, falar a real, mano, barba é uma coisa, eu já falei em outros vídeos, mas barba é uma coisa que eu só deixo por causa da minha mulher, porque ela curte. Mas eu fico extremamente irritado quando eu tô barbudo, mano. E falar em irritado, né, mano, como vocês podem ver, eu já botei essa perua aqui pra funcionar. Queria ter mostrado pra vocês, mas a correria não deixou, né, mano? Correria tá corrida, tá ligado? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre No vídeo de hoje nós vamos falar sobre meritocracia e capitalismo. Até puxei aqui no Aurélio, né, mano? Nossa. Quem puxa no... Você entrega a idade, mano, no momento em que você puxa no Aurélio. É igual ontem eu escrevi no Twitter, né, mano? Ontem eu tava tirando a barba e pensando, ó, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e aí, mano, e é nessa hora que você entrega a idade que você tem. Então vamos lá. Segundo Aurélio, meritocracia pode ser definido como forma de liderança que se baseia no mérito, nas capacidades e nas realizações alcançadas em detrimento da posição social. A grosso modo, isso daí quer dizer o quê? Olha, se você trabalhou direito, você vai conseguir uma coisa melhor. É basicamente o quem planta colhe. O problema da meritocracia é o seguinte. Agora vamos lá. Agora quem está falando aqui é o Alessandro, certo? Que não é formado, que não é um filósofo, que apenas é um cara que tem 39 anos de vida e baseia todos os seus argumentos na sua própria experiência. Beleza? Como eu sempre digo, o meu argumento não deve ser usado como norte. Você deve pegar o meu argumento e pegar o argumento de outra pessoa que diz exatamente o contrário e chocar os dois. E essa barulheira é porque novamente eu estou no meu ponto no meu escritório aqui no meio da rua, na Avenida do Estado, e agora é hora da galera ir embora, nessa hora que eu estou gravando. Eu acredito que a meritocracia só funciona, certo, dentro da família, ou seja, entre pai e filho, de vez em quando em sala de aula, entre o professor e aluno. Por que eu estou dizendo isso? Porque a meritocracia, ela tem um adversário muito forte, que é o capitalismo. Aí você deve estar pensando assim, nossa, esse negão é um comunista, ele não acredita no capitalismo. Não, eu acredito nos dois. Eu acredito na meritocracia e eu acredito no capitalismo. O problema, entendeu? O problema é que os dois são feitos por seres humanos e a gente é complexo demais. Pode estar confuso o que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, eu crio meus filhos baseando tudo na meritocracia. Então, por exemplo, eu sempre digo pro Jamal que ele ainda não é apto. Eu uso outra... Aliás, eu sempre digo pro Jamal que certas coisas eu não deixo ele fazer porque ele não me inspira confiança. Então até outro dia eu buscava o Jamal na escola. Vocês sabem disso, quem é mais antigo do canal já me viu buscar o Jamal na escola. A gente já gravou no andando de skate e tudo. Até o dia em que eu disse assim pra ele, ó, Jamal, você precisa voltar sozinho da escola porque tá ruim pro pai ficar te buscando, certo? E eu não vou pagar uma van pra te trazer, porque você mora a menos de 1 quilômetro o depósito tá a menos de 1 quilômetro da escola dele. Não, pai, eu consigo. Então, firmeza. Então, vamos lá. Por uma semana, eu fiz um caminho com ele e disse, ó, eu quero que você faça esse caminho. Não quero que você corte caminho por outra rua, não quero... Por que isso? Porque se eu precisar, por algum motivo, trombar você no meio do caminho, eu quero fazer o caminho contrário e te encontrar. É simples assim, Jamal. Entendeu? Entendi, pai. E até hoje ele faz o mesmo caminho. Sabe como eu sei? Porque várias vezes eu fui escondido e acompanhei o rolê dele. Várias vezes. E todo dia, quando ele chega, eu falo, e aí, fez o caminho direito? Não sei o que direito? Então isso... Ou seja, ele ganhou o meu respeito e por mérito agora ele volta sozinho, eu nem preciso mais seguir ele. A mesma coisa foi quando eu comecei a deixar a Lana descer com ele lá na parte de baixo do prédio para eles brincarem. Que até outro dia eu não deixava, eu não confiava no Jamal para que ele brincasse com a Lana. Tive que sentar com ele e explicar, Jamal, essa menina é sua irmã e você, no momento que você estiver lá embaixo, você é totalmente responsável por ela. Da mesma forma que quando ele está descendo com ela, eu digo pra Lana, ó, você obedeça ao seu irmão. Se o seu irmão mandar você fazer uma coisa, você faz e pronto, acabou. Entendeu? Então na família é fácil você criar o seu filho baseado na meritocracia. Mas vamos lá. Agora vamos pensar numa empresa, vai.
Uma empresa, vou dizer a empresa onde eu trabalhei, que era o McDonald's. Você aí que já está trabalhando numa empresa, seja sincero, tá rolando meritocracia na sua empresa? Você vê realmente subir aquele cara que realmente merece, aquele cara que batalha, aquele cara que acorda cedo, aquele cara que faz todo o trampo, que ele veste a camisa? Nem sempre é assim. E nem sempre é assim por culpa do capitalismo, porque o capitalismo, ele é aquela coisa de lucro, 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 lucro. E aí o que acontece? Muitas vezes nessa ânsia pelo lucro, você acaba dando a volta em quem está se esforçando muito. Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, imagina 2 funcionários, certo? Uma empresa que trabalha das 7 às 5, meio-dia eles almoçam, 1 hora eles voltam. O funcionário A chega às 15 para 7 todo dia, faz o seu trabalho perfeito entre as 7 e a meio-dia. Aí ele sai para almoçar meio-dia, 5 para 1 ele volta e trabalha até as 5 horas. Parece um funcionário ótimo esse, não parece? Aí você tem o funcionário B. Ele chega às 7h15, entendeu? Ele liga no meio do caminho e pede para o funcionário C bater o cartão dele. Ele sai para almoçar às 11h30 e volta às 1h10. Ele vai para o banheiro toda hora. E às vezes é o funcionário B que sobe. Por quê que é o funcionário B que sobe? Porque numa empresa grande, o dono está muito alto nessa pirâmide, certo? O dono está muito alto. Então tem o dono, tem o pessoal que está abaixo do dono, o pessoal que está abaixo do dono, o pessoal que está abaixo, até que chega você. E para você subir, você que é o funcionário A, o funcionário B, você tem um encarregado na sua frente. Aquele encarregado não é o dono da empresa. Então aquele encarregado ele não vai visar o lucro. Entendeu? Para aquele encarregado não interessa o cara que trampa melhor. Interessa às vezes o cara que é mais brother dele, é o cara que trabalhou direito na frente dele, porque às vezes o funcionário B, ele é aquele cara que só trampa bem na frente do patrão ou na frente do encarregado. Nesse caso é errado usar o patrão, porque o patrão seria quem está mais acima da hierarquia. Então nesse caso a meritocracia não funciona. Muitas vezes a meritocracia funciona numa pequena empresa. Pequena empresa que eu digo assim, pequena empresa que eu digo, aquela empresa vai que tem 50 funcionários, essa é uma pequena empresa. Por quê? Porque você conhece o dono total. O dono ainda tá naquela coisa do gado engordando aos olhos do dono. O dono tá vendo quem é o funcionário, desde o do gerente dele até o que acabou de entrar, entendeu? Então nesse caso o mérito vai ser usado. Por quê? Porque aí entra o capitalismo também. O capitalismo entra nesse caso para ajudar no mérito, mas eu acho que isso só funciona nas pequenas empresas. Então aí você deve estar pensando, negão, então vamos fazer o seguinte, quem trabalha em empresa grande, vamos relaxar e vamos... Não! Aí é que tá o tal negócio, mano. Você tem que entender uma coisa, se você trabalha e espera que o mérito, que o seu mérito seja alcançado, entendeu? Você tem que continuar fazendo o seu trampo direitinho. Para que no futuro, talvez aquele cara que está acima do seu encarregado possa ver o seu serviço e dizer, tá vendo aquele cara ali, Então, vamos subir aquele maluco de cargo. Eu trabalhei numa empresa grande, eu trabalhei no McDonald's, e eu, quando subi para treinador, eu subi por mérito. Mas eu acho que eu subi por mérito porque foi num momento em que eu dei sorte do gerente ter visto o meu trampo. Um gerente novo viu o meu trampo, e aí ele olhou e falou, porra, negão, você trampa assim, assim, assado, pum. Eu nem queria subir pra treinador, o cara foi lá e me subiu. Porque eu realmente trabalhava por gosto. Eu gostava de trabalhar no McDonald's, gostava pra caralho. Gostava muito de trabalhar no McDonald's. Era um lugar assim que eu me sentia bem, entendeu? Então o cara acabou me subindo, eu nem queria tanto subir. Pra você ter uma noção de como eu não queria subir, esse gerente sentou comigo pra conversar como se ele fosse meu pai. Você precisa ter mais responsabilidade, isso e aquilo, por isso eu queria te subir de cargo. Ou seja, eu subi por mérito, certo? Mas vamos supor que não fosse esse gerente, fosse um outro que... Eita porra, coçou meu olho agora. Fosse um outro que percebeu assim, eu não gostei muito, não fui com a cara desse negão. Então eu podia estar, mano, ralando todo dia, eu jamais subiria. Quando eu digo isso, eu não quero que você desista. Vocês sabem muito bem que eu prego que vocês tenham que ralar mesmo, que vocês têm que mostrar serviço, porque a meritocracia também, como ela trabalha junto com o capitalismo, eles estão ali os dois lado a lado, para que o capitalista consiga lucrar, ele depende de um funcionário que vista a camisa. Então é que nem eu tô falando, você está aqui na posição entre A e B, certo? Aí você tem um encarregado acima de você, em cima daquele encarregado tem um supervisor. De repente é o supervisor que vai ver o seu trampo. Não vai ser o encarregado, porque de repente o encarregado não vai com a sua cara.
Entendeu? Aí entra aquela coisa que eu falei uma vez assim, às vezes não é a empresa que é racista, às vezes é só o encarregado que é racista. O encarregado que é racista, ele não quer que você suba, ele não quer que vocês tenham um pé de igualdade, porque ele acha realmente que você é inferior, mas o supervisor que está acima dele, não. Aquele cara ali, ele já está visando um lucro, não o lucro da empresa em si, ele está visando o lucro dele, porque ele tem que fazer com que todos os outros rodem direito. É assim que funciona. O único que vai ver o lucro mesmo é o dono da empresa, mas os que estiverem abaixo, basicamente estão trabalhando em torno de que eles continuem mantendo seus empregos. E para manter os seus empregos, eles precisam de bons funcionários. Aí entra a meritocracia. Então, às vezes vão se chocar, porque o fator aqui no caso é o ser humano. Entendeu? O ser humano é que é foda. Porque você tem um ser humano que está um cargo acima de você, entendeu? E esse cara não quer que você suba. Mesmo que você dê lucro para a empresa, ele está cagando para a empresa. Quem está realmente pensando no lucro é o dono. Por isso que eu estou falando que às vezes a meritocracia funciona mais em pequenas empresas. Vou dar um exemplo agora aqui de quem não está em empresa. Quem está trabalhando no privado. No privado? Será que é esse o nome? Trabalhando tipo eu, entendeu? Aí tipo, que nem eu falo assim, eu chego nos prédios, muita gente faz esse serviço que eu faço. Certo? Então eu tenho que ter um diferencial, não é só o mérito. Por exemplo, hoje, eu estou gravando esse vídeo agora às 2h30 da tarde. Normalmente esse prédio que eu carreguei aqui, eu carrego ele de manhã. Eu não consegui ir de manhã. Então ao invés de eu ligar e dizer, ó, amanhã de manhã eu tô aí, não. Assim que eu arrumei a perua, parti o prédio. Entendeu? Carreguei o prédio e voltei. Então aí fica essa coisa, o síndico pode estar pensando assim, ah, pô, eu dependo do Alessandro. Porque graças ao Alessandro eu não preciso tirar um funcionário para botar essa reciclagem para fora. Graças ao Alessandro eu não preciso contratar uma empresa para retirar a reciclagem, porque acredite, aqui em São Paulo tem empresas que cobram para tirar a reciclagem, eu retiro de graça. Então eu tenho um diferencial. Não é só o mérito de eu chegar, fazer o meu serviço e pronto, entendeu? Você tem que ter um algo a mais para conseguir esse diferencial. Eu sou muito fã do capitalismo, de verdade, eu acho o sistema quase perfeito. O problema do capitalismo, muito grosso modo de explicar, ele é muito simples. Você tem uma chave de boca, você vende a chave de boca e você recebe o dinheiro pela chave de boca, podendo comprar mais chaves de bocas e continuar vendendo. Correto? Correto. Parece o paraíso. Parece o paraíso das ideias, não é verdade? É verdade. Mas se tiverem mais duas empresas maiores que a sua vendendo chave de boca também, sabe o que elas fazem? Elas se juntam as duas e começam a vender bem mais barato que você. Ou o que é pior, elas juntam as duas empresas que também vendem chave de boca, chamam você junto, certo? E aí vocês três fazem uma coisa chamada formação de cartel e vocês três botam o preço lá em cima. E aí o consumidor é obrigado, certo, a pagar caro para vocês, a não ser que ele dê um jeito de dar a volta em vocês três e compre de outro lugar. Esse é um dos problemas do capitalismo. O capitalismo é um jeito fácil, ele é um regime que faz com que o pequeno consiga ser grande. Mas o problema é que ele também faz com que o grande consiga espremer o pequeno. Para isso existem as leis, para isso existem as regulamentações em cima da coisa. É por essas e outras que eu também não acredito em estado zero. Eu acredito em estado mínimo, mas eu não acredito em estado zero, como muita gente defende, mas isso é assunto para um outro vídeo. Certo? Muita gente me pergunta sobre meritocracia, então acho que eu consegui ou confundir vocês um pouco mais, ou conseguir dizer para vocês a minha opinião. Firmeza? Então é isso, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre meritocracia. Quem sabe amanhã a gente não faz um ao vivo para falar mais um pouco sobre isso. É nóis!